O título é Mãe, uma grande dádiva de Deus. Amém? Quem concorda diz amém. Aleluia. Mãe é uma grande dádiva de Deus. Hoje é o dia das mães. E eu quero mostrar para você, amados, vou fazer silêncio, que a primeira mãe, que é Eva, ela foi muito agraciada por Deus. Ela foi a primeira a desfrutar de graça. Ela foi a primeira a ver Deus manifestando graça sobre ela. Vocês sabem da história. Eva foi feita como auxiliadora idônea. Ela tinha que estar ao lado, submetendo a liderança de Adão. Mas ela falhou. Ela tomou a frente. Ela foi para uma posição que não era dela. E aí ela se encantou, a serpente seduziu, ela se encantou com o fruto, e ela pegou do fruto e deu ao marido, e ele comeu, e ela comeu, e daí veio toda maldição. Então, Eva, ela foi a primeira mãe e ela falhou. Ela tomou um lugar que não era dela, entrou à frente, e aí você fala, pastor, mas então foi muito ruim o exemplo de Eva. Realmente ela errou, mas eu preciso falar algo para vocês. Ali foi o momento que Deus manifestou graça. Por quê? Porque um animal morreu. Era graça, porque cabia a ela morrer, mas um animal morreu. Nós cremos que é um cordeiro, porque a palavra de Deus diz que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. E ali cobriu Adão e Eva. Ou seja, Eva foi a primeira a desfrutar da graça. Não é muita graça? Ela estava esperando o quê? Deus fulminando, Deus vindo com a ira. E realmente a ira de Deus veio, porque Deus não se agrada do pecado. Mas a ira de Deus veio sobre quem? Sobre um animal. E ali ela pôde desfrutar da graça de Deus. E ele mostra uma coisa, amados, preste muita atenção. Eva pôde ver o amor de Deus e a graça de Deus, mas também ela percebeu uma coisa: Deus não desistiu dela. Mães, de repente vocês estão aqui me ouvindo, preciso falar algo para você. Mesmo quando você erra, Deus não desiste de você. Apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, Deus não desiste. Deus não desistiu de Eva. Tanto é que Adão deu um nome à sua mulher de Eva, né? Ser vivente. Ou seja, ele creu na vida, né? Que significa vida, Eva. Então, foi salva porque um animal foi imolado ali. Olha só que está lá em Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, a queda ali. Mas olha só que está lá em Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, vida, ser vivente. Por ser a mãe de todos os seres humanos, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, apesar do erro, ela foi perdoada. Apesar da falha, ela desfrutou de bondade de Deus. Mas, olha aqui para mim. Eu não sei da sua história. Vamos fazer silêncio, irmãos? Está tendo muita conversa. Me ajuda aí os pais. Isso te ajuda na concentração. Eu sempre ensino para os pastores aqui, nunca pregar, tirar uma oferta com muita gente falando. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, amém? E ela está aqui para te abençoar. Mas requer nós voltarmos a nossa atenção. Obrigado pela sua atenção, amém? Olha só, eu não conheço da história de todas aqui, mas uma coisa eu sei, talvez o diabo, ele tem muito interesse em destruir uma mãe, porque você
tem um papel importantíssimo na família. A mulher, ela é coluna. A mulher de Provérbios diz que ela edifica o lar. A sábia edifica o lar, mas a tola destrói. Pastor, eu já separei, não estou aqui também para te condenar. Pastor, mas eu estou só, e agora o que vai ser de mim? Deus é o seu marido. Você tem um marido, Jesus. Mas o diabo, ele quer destruir, ele quer trazer condenação, acusação sobre você. Porque ele sabe que fazendo isso, você querendo ou não, você vai... A mãe, ela, debaixo de condenação e culpa, ela não vai educar os filhos conforme a vontade de Deus. Ela vai transmitir essa culpa e essa condenação. Então, hoje eu estou aqui para liberar uma palavra de Deus, para declarar que, assim como aconteceu com Eva, ela desfrutou da graça de Deus, vocês mulheres também vão desfrutar da graça de Deus. Vocês vão remover toda culpa e toda condenação, apesar das suas falhas. Eu não sei a sua história de vida. Uma coisa eu sei, que o Espírito de Deus me fala que agora tem mulheres que, quando mais novas, cometeram aborto. De repente você se sente culpada, condenada, acusada. O diabo ele resiste à mulher, porque lá em Gênesis 3,15 diz: a promessa foi feita, o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Então Satanás já sabia que o fim dele viria através de uma mulher, e o nome dela foi Maria, na qual veio Jesus, o descendente que pisou na cabeça. Mas o diabo também sabe que hoje ele atacando você, ele ataca os seus filhos, a próxima geração. Uma mulher de Deus, ela faz toda a diferença no lar. A minha esposa fica mais tempo com os meus filhos. O homem, é natural que ele saia para trabalhar. Então, ou seja, uma parte fundamental da educação são as mulheres que transmitem. Então o diabo ele quer destruir você, ele quer destruir a sua fé, ele quer minar você, ele quer trazer culpa, condenação, acusação, para que você não possa fluir em Deus. Porque a mulher, ela tem o papel de apresentar o que para os filhos? Apresentar Deus, apresentar e trazer uma identidade de vencedor para os filhos. Eu conheço uma irmã, que impressionante, eu e minha esposa sempre falamos dessa irmã, como ela educou os filhos. Ela teve 3 homens, e ela forjou neles uma identidade impressionante. Meninos, assim, realmente fora de série, educados, uma postura, líderes influentes, sabedores de quem eles são, que eles são filhos de Deus, né? Não tímidos, meninos ousados. Eu lembro que a gente fazia encontro, né, meu bem? E era impressionante. E ela levava os meninos no encontro, e era uma escadinha, e eles expulsavam demônios. Com 13 anos, 14 anos, 12 anos, expulsavam demônios. Chegava na hora da libertação, eles ficavam doidinhos, porque a mãe gostava, então eles ficavam lá correndo, querendo ver. Ou manifestavam eles iam lá correndo. E sai em nome de Jesus, tem lógica. Por quê? Porque foi transmitido um espírito, foi transmitido uma identidade. Então, irmãos, vocês têm um papel importantíssimo. Fala assim, graças a Deus. E hoje eu estou aqui para remover toda culpa, toda condenação. Foi importantíssimo Eva entender isso, para liberar vida ali, né? Para o começo da humanidade. Então, fala assim, as mães falam assim: os meus erros não são maiores do que o amor de Deus e o perdão de Deus sobre a minha vida. Então não importa o tamanho e a quantidade dos seus erros, Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto para te perdoar e te salvar. Então, hoje eu estava vindo para cá meditando, a minha mãe o diabo ele resiste à gravidez, o diabo resiste à mulher. Minha mãe teve 5 gravidez, e ela perdeu 2 filhos, eu era o último, ela era para ter desistido, mas o diabo estava mirando, falou: não, eu vou fazer com que ela desista do último, porque há algo ali, há um propósito. Ela perdeu 2, somos 3 irmãos, mas o diabo estava ali resistindo. Por quê? Porque há um propósito. E hoje eu quero falar para você, mãe, você tem um papel importantíssimo.
O mundo fala, as mulheres, o mundo é tão engraçado, o mundo é tão incoerente, presta atenção, o mundo e o pensamento do mundo é incoerente. Eles hoje têm o dia das mulheres, não é isso? Todo mundo tem que falar feliz dia das mulheres, amém, realmente é bênção, mas eu vou te falar uma coisa, o seu dia é todo dia, amém? Mas que seja hoje, porque na Bíblia não fala de um dia, então nós temos que ser bíblico, amém? Mas glória a Deus, hoje é um dia de você honrar. Honrei minha mãe, jantei, almocei com ela, nós dois conversamos, minha esposa foi honrar a mãe dela, os meninos honraram, né? Os meninos fizeram um vídeo. Então, mas preciso falar algo para vocês. O diabo ele é tão sujo que no mundo é o seguinte: eles honram as mães hoje porque é um dia comercial, entenda. Mas olha a incoerência do diabo. Quando uma mulher fala, eu não vou trabalhar fora, e eu vou ficar em casa para cuidar dos filhos, o que o mundo fala? Um desperdício. Sim ou não? Sim. Não quero condenar as irmãs que trabalham fora, porque muitas vezes é necessário, você está só, né, de repente a renda não dá trabalho. Mas Deus chamou primeiramente a mulher para o quê? Para cuidar, para ser mãe. É um papel importantíssimo. Se você tem condição, seu marido tem condição, essa é a melhor posição, né? Está ali para cuidar dos filhos. Mas sigamos adiante. Deus, ele sempre volta ao lugar da derrota para trazer vitória. Está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ele promete, né, que por meio de uma mulher a serpente seria destruída. Ou seja, aonde Eva caiu, Deus trouxe a vitória. Então, aonde de repente, né, abundou o pecado, falhas, erros, eu quero falar para você, Deus vai trazer vitória na sua vida. Deus é dessa maneira. Nosso Deus, ele traz vitória no improvável. Olha só, lá em Lucas, capítulo 1, verso 41. Um dia, né, Deus trouxe o Salvador por meio de Maria. A promessa se cumpriu. Está lá em Lucas 1, 41, diz assim: ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu em alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu. Fala assim: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então aqui nós vemos a mulher mudando a história. A mulher, ela mudou a história para algo ruim. Através de Eva veio toda a maldição, mas através de Maria veio toda a bênção. É Deus trazendo bênção onde um dia foi maldição. Fala assim: graças a Deus. Então Deus sempre usa as mulheres para gerar grandes homens de Deus. Sempre, né? Nós vemos Ana ali gerando Samuel. Nós vemos ali as mulheres de Deus gerando grandes homens de Deus. Vocês têm um papel importante. Vira para a mãe aí do seu lado e fala assim: você tem um papel importante. Você é canal de Deus. E olha, e muitas vezes vem das mulheres mais improváveis, vem do lugar mais improvável. O nosso pastor Aloísio, vocês sabem da história dele. Ele morava na Fama, o pai dele teve problema com o alcoolismo, saiu de casa, a mãe ficou sozinha, com quantos filhos? 4 filhos, 3 mulheres e ele, e ela enfermeira, acho que nem enfermeira, ela era auxiliar de enfermagem. A casa deles nem tinha, era privada, não tinha um banheiro. Então, muito pobre ali na Fama. Mas Deus decidiu, através daquela mulher que estava só, depois futuramente o pai dele morreu, através dela, de uma mulher simples, veio um grande homem de Deus. Quer falar algo para vocês, mulheres?
vocês têm na mão de vocês flechas. Seus filhos são um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Pode ser que aí na sua mão, seu filho vai ser um homem que pode mudar a história da nossa cidade, ser um homem que vai ganhar centenas e milhares. Ou não, ou simplesmente pode ser um irmão precioso que vai edificar a igreja na sua porção, na qual Deus confiou. Mas todos eles, cada um desses filhos serão um instrumento nas suas mãos. Amém? Então, de repente, pastor, mas eu sou solteiro, eu estou divorciado, eu sou viúvo. Mas calma seu coração, porque Deus, Ele é com você. Nós vemos, Batseba foi uma mulher na qual, por intermédio dela, veio Salomão. Uma mulher improvável também, uma mulher que tinha cometido adultério, uma mulher que tinha errado, mas através dela veio Salomão, o maior rei de Israel, porque ele foi maior em glória do que Davi. Mas olha só, Provérbios, capítulo 1, verso 7 diz assim: no temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Por que não deve deixar? Se você quer ter sabedoria, você deve ouvir a instrução da sua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha só, então nós vemos aqui, que aquele que ouve a mãe, ele é coroado de graça. A minha mãe, eu até quis trazer ela aqui, mas ela operou do ombro, então ela está repousando. Mas a minha mãe, ela crê que Jesus Cristo é o caminho. Ela ainda não congrega aqui conosco, mas ela tem avançado cada dia mais. A luz vai crescendo. Hoje ela pediu para mim, ela falou: meu filho, de vez em quando ela entra nas lives de manhãzinha. Aí hoje ela disfarçou: meu filho, estou sem livro lá em casa, você tem uns livros aí? E você sabe que os meus livros são tudo de crente, né? Eu tenho, mãe, peguei uns 3, entreguei para ela. Então tá bom, vou ler. E ela nem quis, eu ia entregar só 2, ela falou: não, vou pegar esse outro aqui também. Eu falei: glória a Deus. Mas a minha mãe, antes, quando eu era ímpio, e terrível ímpio, minha mãe fez uma coisa, ela ajoelhou e falou assim: Deus, cuida do meu filho. Era como assim: cuida dele porque eu não estou dando conta. Mas ela entregou para Deus, da maneira dela, ela me entregou, ela me consagrou, falou: Deus, cuida dele, Jesus, cuida do meu filho. E hoje eu estou aqui. Fala assim: graças a Deus. Então nós vemos aqui que aquele que ouve a mãe, e eu louvo a Deus que a mãe foi instrução de Deus na minha vida, ela me ensinou muitas coisas, e porque eu a ouvi, eu fui abençoado. Mas olha só, agora, entretanto, poucos sabem, que quem foi a mãe de Salomão. Como eu falei para vocês, foi Batseba. E Batseba foi aquela mulher na qual Davi teve um caso com ela. Ela era esposa de Urias, e Davi matou depois o marido dela, colocou ele numa batalha, ele morreu, e depois ele trouxe ela porque ela estava grávida de Salomão. Olha só, está lá em 2 Samuel capítulo 11, verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e deu-lhe à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Agora, olha só, poucas pessoas iriam escolher uma mulher dessa para ser mãe de Salomão, um rei de Israel. Quem queria escolher? Olha, Davi vai ter um filho, então vamos pegar qual a mulher? A melhor mulher. Pois é, pegou uma mulher que cometeu adultério. Deixa eu te falar uma coisa, mães, eu quero remover culpa e condenação de vocês. Olha para mim, irmãs. Uma mulher como essa, que errou, que falhou, mas através dela veio um homem que foi o maior rei de Israel, que construiu o templo formoso, a casa de Deus.
Através de Salomão, Salomão foi tido o homem mais sábio de toda a terra, o mais rico de toda a terra. Tudo bem que ele falhou no final da sua vida, mas ele foi um grande rei. Durante o reinado dele houve paz. Salomão é conhecido em toda a terra, a história de Salomão. Mas através de uma mulher como essa, olha o que Deus pode fazer através da sua vida. Fala assim: graças a Deus. Então pare de colocar limites naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Como então que Salomão, olha só, então nós vemos aqui no Provérbios que diz que deve ter a instrução da sua mãe. Agora, como é que Salomão fez isso? Deixa eu ler para vocês aqui, está lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 19. Preste muita atenção. Esse rei, todo poderoso, ficou sabendo da história dele. Vocês creem que Salomão, quando ficou mais velho, ficou sabendo que ele era fruto de um adultério? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele poderia condenar a mãe dele? Sim ou não? Sim. Poderia desprezar a mãe dele? Sim. Mas ele não fez isso. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou, porque a mãe dele foi lá. Rei se levanta, só para a gente é importante. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Uau! O rei levanta, o rei inclina e o rei colocou a cadeira. 3 atitudes. Levantou para quem é digno de honra. Se curvou, né, para receber ali a autoridade e instrução da parte da mãe, e colocou ela à direita, como alguém ali para instruir o rei, colocando ela numa posição de honra. Salomão fez isso, e ele foi muito bem sucedido. Ele cresceu de uma maneira extraordinária no reinado dele. Você está lembrado que a história de Salomão está relacionada com sabedoria? Ou seja, sabedoria. Você quer desfrutar de sabedoria e de graça? Honra a tua mãe. Ouça as instruções da tua mãe. Claro que estão alinhados com a palavra de Deus, mas você quer, nós lemos um versículo que falou assim: olha, aquele que honra a mãe, ele recebe o que? Uma coroa de graça, diadema de graça. Aquele que ouve a mãe, ele é abençoado, favorecido. Fala assim, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, aquele que ouve a mãe, ele cresce em sabedoria, em graça, em favor. Aleluia. Olha só, está lá em Provérbios capítulo 1, verso 7. Vamos ler novamente aqui. Olha só para você prestar atenção. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixe a instrução da sua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então aqui fala de pai e mãe, né? Aí de repente você fala: pastor, mas eu não tenho um marido, o que vai ser do meu filho? Fique em paz, Jesus é o seu marido, não fique condenado. O texto aqui também fala de ensino, de instrução na família, mas vivemos num tempo muito ruim. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Nós estamos numa geração que não honra os pais. Nós estamos vivendo uma geração que desonra a mãe. Olha, no meu tempo, eu acredito no tempo aqui dos mais experientes, imagina um filho levantando a voz para a mãe, o que acontecia? Deram um tapa aí? Alguém deu um tapa? As mães mais posicionadas era do jeito que vinha, e dependendo era até na boca, para respeitar. Mas hoje o que nós vemos? O Divino lida ali com crianças, né? Tem um projeto ali,
muitos filhos ali órfãos e de pai, e ver, tanto é que ele faz um trabalho com luta para trazer disciplina para os jovens, mas o que falta é isso, honra. Agora eu vou te falar uma coisa, uma das gerações, presta atenção, deixa eu falar algo para você, meu amor. As pessoas estão falando que o tablet tem emburrecido as crianças, bem provável, mas você sabe o que mais emburrece, de acordo com a Bíblia? Não honrar pai e mãe. E é a geração que mais desonra pai e mãe. O que emburrece, porque diz, porque a sabedoria está conectada ao você ouvir os ensinamentos dos nossos pais, a instrução da sua mãe. Com certeza o que está nos tablets aí são filhos desobedientes aos pais, né? Mas vamos seguir adiante, para nós encerrarmos aqui, né? Temor de Deus é fundamental, né? No meio de uma geração como essa, é importante sim ter um santo temor, né, de Deus, mas também honrar, porque a autoridade de Deus está nos pais. Sabia disso? Os pais têm a autoridade de Deus sobre os filhos. Tanto é que quando Noé amaldiçoou o filho, Cã foi amaldiçoado, porque ele desonrou o pai, ele descobriu a nudez do pai. Então há uma autoridade. Então quando você honra os seus pais, você teme ali os ensinamentos da sua mãe, você está honrando a Deus, você está temendo a Deus. Então, pais, né, têm sim uma responsabilidade. Aí você fala, pastor, mas e se eu errar? Fica em paz. Todo pai vai errar, é garantido. Você erra talvez todos os dias. Aqueles que estão lidando ali com os filhos, em algum momento você passa, você erra, mas entenda que a graça e o favor de Deus está sobre você. Que Deus também, além de você ser pai do seu filho, Deus ele é pai dos seus filhos também. Porque você que é filho de Deus, você já entregou os seus filhos para Deus, então eles são propriedade do Senhor. Fique sabendo que Deus também cuida dos seus filhos. Mães, remova toda culpa e toda condenação. Simplesmente crê que Deus pode e vai fazer na vida dos seus filhos, apesar de você. Sabia disso? Sabia disso? Apesar de você. Deus quer que você seja uma cooperadora. Seja uma cooperadora, mas não fique debaixo de culpa e condenação e acusação, né? O Senhor nos ensina a não rejeitar, não ignorar a instrução de sua mãe. Salomão, sendo um homem sábio, ele ainda honrava a sua mãe, ele ouvia a sua mãe. Há uma recompensa, tudo que você receber e aprender vai ser uma coroa de graça, posição de quem governa. Você foi feito rei e sacerdote, e tem uma coroa para você receber. E nós recebemos como? Quando nós recebemos instrução dos nossos pais. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, você recebe essa coroa para você governar com graça e com sabedoria. Amém? Gostaria que todos, agora nesse momento especial, a equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Preste atenção aqui, amados. Os filhos já podem ir preparando aí, né? Filhos, todo aquele que é filho, olhe para a recompensa. Quando você ali honra o seu pai, honra a sua mãe, e honra, deixa eu te falar, sabe como? Honra com dinheiro. Honra com palavras. Eu pude, em um momento, honrar o meu pai com dinheiro, com a quantidade expressiva que eu tinha guardado. Ele estava quebrando e eu pude dar ali as economias que eu tinha para ele na época. Não eram poucas. Depois minha mãe precisou, eu pude ajudar ela também na época. Depois, um tempo atrás, eu e minha esposa fizemos questão de honrá-los financeiramente, demos um presente considerável para cada um deles, mas está longe do que eu quero fazer. Então, se você tem condição, faça isso. Honra a sua mãe, não só com palavras. Hoje eu fiz questão, ela não queria. Meu filho está tão ruim, meu braço, eu não vou não. Eu falei, mãe, nós vamos dar um jeito. Minha esposa estava com o carro, foi com o carro para lá, eu falei, estou só com o carro,
mandei um Uber pegar ela, comprei um prato no restaurante chique, falei, o que a senhora quer comer? Ela, tal coisa. Falei, então vamos comer. Fiz questão, arrumei a mesa, arrumei a casa lá rapidamente, arrumei a mesa, sentei com ela, comemos, conversamos e fui abençoado. Meus filhos fizeram uma surpresa para a Leandra, fizeram café da manhã hoje, né? Cadê o João e o Tim? Cadê? Vou pegar a bacia? Então fala para eles correr, me ajuda lá. Rogério, pega lá o João e o Tim, traz eles correndo para cá, fazendo favor. Então, hoje nós preparamos um momento agora especial. Quantos aqui estão com suas mães aqui do seu lado? Aleluia. Nós preparamos algo, talvez você não estava sabendo, não veio preparado, mas nós vamos lavar os pés das mães aqui. Pastor, não trouxe a bacia, não estava sabendo, mas os filhos agora vão fazer o seguinte: vocês vão ajoelhar diante da sua mãe, mesmo não tendo a bacia, você vai ajoelhar e vai honrar a sua mãe. Lavar os pés, está lembrado que Jesus lavou os pés dos discípulos? Honrando e servindo eles. Pastor, eu estou sem minha mãe aqui. Então vocês vão orar abençoando. Pastor, minha mãe já foi para o céu. Aleluia. Então você vai orar para você ser uma mãe, então, sábia, cheia de graça, cheia de virtude. Amém? Então nós vamos fazer dessa maneira. Aqueles que não estão com as mães, jovenzinhos, olha aqui para mim. Aqui me ajuda com os jovens aí, ó, os discipuladores, me ajuda aí. Os jovens, vocês vão orar pelos seus pais. De repente seus pais não estão aqui, vocês vão orar para que eles possam ter uma experiência com Deus, se converter e fazer parte da igreja, amém? E eu quero declarar e profetizar, mães, toda mãe que tem um filho que está desviado, ou que não está na igreja, eu quero declarar que o seu filho vai ter uma experiência com Deus, vai converter, vai estar conosco aqui, e que no ano que vem, ele vai estar aí nos seus pés, te honrando, te abençoando e recebendo instrução, amém? Vamos fazer isso agora então. Não quero ninguém conversando. Me ajuda aí, fazendo favor. Com os jovens, façam grupos aí para orar. E os pais, as mães que estão aqui, os filhos que trouxeram a bacia. Eu tenho outra coisa para fazer aqui, depois desse momento. Vão ser 2 momentos. Enquanto isso eu vou deixar agora, vocês não saiam. Eu tenho mais um momento ainda com vocês. Pode fazer aí agora uma santa bagunça. E aqueles que não estão recebendo oração, ora aí, abençoando. Abençoa um pai, abençoa uma mãe que você conhece, ou abençoa a sua mãe. De repente ela não está aqui, mas ora por ela. Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se